Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Olá! Hoje, a gente vai mergulhar num white paper da Cisco bem interessante. Ele fala sobre design de gráficos de serviço com PBR, que é o redirecionamento baseado em políticas, né? Tudo isso dentro da Cisco ACI. Isso aí. A ideia é entender como essa tecnologia, o PBR, pode facilitar, assim, a vida na hora de integrar serviços na rede, tipo firewalls, balanceadores de carga. E a nossa missão aqui é destrinchar isso, né? Ver como funciona na prática e o que ele realmente simplifica. Exatamente. Pensa no PBR como um tipo de Waze ou Google Maps para pacotes dentro da ACI. Em vez de você ficar mexendo em rota estática para forçar o tráfego a passar por um firewall, Que era um parto, né? Muitas vezes. pois é. Com o PBR você define uma política, fala, olha, esse tipo de tráfego aqui da aplicação X para Y tem que passar por esse serviço aqui. E a ACI se vira para fazer esse desvio. É tudo mais integrado. Gostei da analogia do GPS para pacotes, certo? Mas vamos lá, o que exatamente é esse PBR dentro do mundo ACI? O material menciona gráficos de serviço. Isso é tipo o coração da coisa? É fundamental. Imagina um gráfico de serviço como um fluxograma. Ele define como o tráfego tem que fluir, por quais caixinhas, quais serviços ele passa. Tipo, primeiro firewall, depois IPS, sabe? Uhum. O PBR é um mecanismo, uma ferramenta dentro desse gráfico. A grande sacada, assim, é que ele permite pegar o tráfego que está indo de um grupo de máquinas, um EPG. Um EPG, Endpoint Group, né? Isso. Endpoint Group, e redirecionar para um dispositivo de serviço, tipo um firewall, sem que esse firewall precise ser o gateway padrão daqueles servidores. Essa é a chave. Ah, então peraí. Isso muda tudo. Porque antes a gente tinha que fazer o servidor apontar para o firewall como gateway. Ou então... Ou fazer aqueles sanduíches de VRF, né, ou costura de VLAN super complexa. Exato. Que complicava a rede toda só para inserir um aparelhinho ali no meio. O PBR evita isso. Evita, exatamente. Como o serviço não é mais o gateway, a ACI pode usar o roteamento dela, que é distribuído, super eficiente, e a política PBR só, pesca o tráfego que interessa e manda para o serviço. E como ela sabe qual tráfego pescar? Pela política definida no contrato entre os EPGs. O contrato é tipo o conjunto de regras de firewall, sabe? Ali você diz quem pode falar com quem, e nesse contrato você pode colocar filtros. Filtros tipo... Porta TCP, protocolo, isso. Por exemplo, só redireciona para o firewall o tráfego HTTP e HTTPS. O resto, sei lá, tráfego de banco de dados, passa direto. Fica muito mais granular, você insere o serviço de forma transparente, mesmo que os EPGs estejam no mesmo domínio L2. Nossa, isso parece bem mais limpo realmente. E onde que isso brilha mais? Quais os casos de uso que o white paper destaca como, assim, matadores para o PBR? Olha, tem alguns cenários bem claros. O primeiro é essa inserção simplificada que a gente já falou. Manter o gateway na ACI, aproveitar o roteamento dela e só puxar o tráfego para o serviço com PBR. Muito melhor que redesenhar URFs. Com certeza. Menos dor de cabeça. Outro ponto muito interessante, inserir serviço entre endpoints que estão na mesma subrede. Imagina 2 servidores na mesma VLAN, mesmo IP range. Como você inspeciona o tráfego L3 entre eles? Tradicionalmente é complicado. Teria que fazer umas gambiarras na rede ou usar firewall transparente. Pois é. Com o PBR na ACI, dá para interceptar esse tráfego leste-oeste, mesmo na mesma subrede, e mandar para o firewall para inspeção. Bem útil para microsegmentação com segurança forte. Ah, legal. Isso abre um leque de possibilidades para segurança interna. Que mais? O direcionamento seletivo. Esse é clássico. Imagina um IPS, um sistema de prevenção de intrusão. Não adianta nada mandar tráfego criptografado, TLS, para ele, né? Verdade, ele não vai enxergar nada dentro, só vai gastar CPU à toa. Exato. Então, com o PBR, um filtro L4, você pode dizer, só manda para esse IPS o tráfego que não for porta 443. Otimiza o uso do recurso, né? Faz todo sentido. Direcionar só o que pode ser inspecionado. E por último, um que é super importante para ambientes maiores,
escalabilidade horizontal com o tal do PBR simétrico. PBR simétrico. Esse nome é curioso. O que ele tem de simétrico? Ele garante a simetria do fluxo. Pensa num firewall. Ele precisa ver os dois lados da conversa, a ida e a volta, para funcionar direito, né? Ele mantém o estado da conexão. Claro, é um serviço stateful. Se a volta passar por outro firewall, a conexão quebra. Exatamente. Então, se você tem vários firewalls para dividir a carga, escalabilidade horizontal, a CI usa um hash geralmente baseado nos IPs de origem, destino, porta-protocolo para decidir qual firewall vai cuidar de uma nova sessão. O simétrico garante que o tráfego de resposta use o mesmo cálculo e volte para o mesmo firewall. Ah, entendi. Ele garante que a ida e a volta da mesma conversa não se percam uma da outra, mesmo com vários aparelhos no meio. Isso é crucial. E vale notar, né, que esse PBR simétrico e outras funções mais avançadas, como o PBR pré-LAN L2, que a gente pode falar depois, dependem de hardware mais novo na ASI. Switches Nexus 9300 das linhas EX, FX ou mais recentes. Certo, faz sentido. Tecnologia mais nova habilita recursos mais sofisticados. Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais na parte técnica, mas sem complicar muito. O white paper deve definir uns termos-chave, né, e fala desses requisitos que mudaram com o tempo. Quais são as pecinhas desse Lego? Boa, vamos lá. Os termos principais que aparecem toda hora. EPG, Endpoint Group. Já falamos, né? É o grupo de servidores, VMs, containers. A unidade de política EPG Web, EPG App. BD, Bridge Domain. Pensa nele como um container para subredes IP. É onde você configura o gateway, por exemplo, meio análogo a uma VLAN, mas com mais poderes na ACI. Nó PBR, PBR Node, é o aparelho em si. O firewall físico, virtual, balanceador, quem vai receber o tráfego desviado. Conector. São as interfaces do nó PBR. Normalmente tem uma virada para o consumidor do serviço e outra para o provedor. Contrato. É a regra de comunicação entre EPGs. É nele que você pendura o gráfico de serviço com o PBR e os filtros para dizer qual tráfego vai ser desviado. Ok, EPG, BD, nó PBR, conector, contrato. Entendido. E os requisitos? Você falou que evoluíram. Sem decorar a versão, qual foi a história dessa evolução? Basicamente, o PBR foi ficando mais parrudo e flexível. Começou lá atrás, no APIC 2.0, mais focado em dispositivos L3, roteados. Certo. Aí, versões depois, veio o suporte para dispositivos L1, L2, os transparentes, que não mexem com IP. Isso foi no APIC 4.1, se não me engano. Depois adicionaram PBR multinó, encadear serviços, PBR simétrico, como falamos, rastreamento melhorado. Foi ganhando funcionalidades. Isso. E também relaxaram algumas restrições, por exemplo, onde o nó PBR podia se conectar. E mais recentemente, no APIC 5.2, até permitiram que o destino do PBR esteja fora da ACI numa conexão L3 Out. E claro, o hardware acompanhou, né? As plataformas XFX foram essenciais para muitos desses avanços. E teve aquela questão do aprendizado de data plane, que você mencionou. Isso mudou também, porque raios precisava desligar o aprendizado IP num switch. Isso ainda me soa estranho. Essa é a parte mais cabeluda, mais interessante do PBR original. Vamos seguir o pacote de novo. Cliente EPG consumidor manda pacote para o servidor EPG provedor. A ACI intercepta e por PBR manda para o firewall nó PBR. Ok. O firewall analisa, deixa passar e devolve o pacote para a ACI continuar a entrega para o servidor. Só que o pacote que sai do firewall ainda tem o IP de origem do cliente original, certo? Sim, certo. O firewall geralmente não muda o IP de origem nesse cenário. Exato. Agora pensa no switch da ACI, onde a interface do firewall lá do provedor está conectada. Se esse switch estivesse com o aprendizado de data plane ligado para IP, ele veria esse pacote chegando com o IP do cliente e pensaria, opa, o cliente está conectado aqui atrás do firewall. Ele aprenderia a localização do cliente no lugar errado.
porque o pacote veio do firewall, não do cliente real. Exatamente. Isso ia criar uma inconsistência na tabela de localização da ACI, o Mapping Database. O tráfego de volta para o cliente poderia se perder ou ir para o lugar errado. Por isso, nas primeiras implementações, era obrigatório desligar o aprendizado de IP no BD onde o nó PBR se conectava. Faz sentido agora. Meio que forçava a ACI a confiar só no que ela sabia pelo control plane, ignorando essa informação potencialmente errada do data plane? Isso, forçava o uso correto do mecanismo de proxy da ACI. A boa notícia é que, como eu disse, com hardware eXFX e APIC 3.1 para frente, isso ficou mais inteligente. O APIC passou a desabilitar o aprendizado automaticamente só no EPG do serviço, não no BD inteiro, e só durante a aplicação do gráfico. Bem mais fácil e menos propenso a erro. Ufa, ainda bem. Configuração mais segura por padrão é sempre bom. Bom, então vimos que o PBR evoluiu, ficou mais flexível e o white paper detalha vários sabores de PBR, né? L3, L1, L2, one-arm, multinó. Dá pra gente agrupar isso? Para que serve cada tipo principal? Com certeza. Podemos pensar assim. O padrãozão L3 PBR roteado é o feijão com arroz, para inserir firewalls ou load balancers que funcionam como um hop L3 normal. O invisível L1 L2 PBR transparente. Quando você tem um IPS ou um firewall transparente que não mexe em IP, só olha o tráfego passar. Age como um bumping the wire. Esse precisa de hardware em XFX e uns BD separados só para ele e umas configurações específicas como L2 Anon Unicast Proxy e L2 Ping para monitorar se está vivo. Entendi. Mais chatinho de configurar, mas necessário para esses dispositivos L2. Isso. E ele precisa de duas pernas, dois conectores em BDs diferentes. O Boomerang PBR one-arm. Esse é muito útil quando o cliente e o servidor estão na mesma subrede ou, em alguns casos, de balanceador de carga que não faz source net. O tráfego entra no serviço e sai pela mesma interface dele, como o Boomerang. Ah, interessante. E como funciona? O firewall tem que permitir isso? Sim, o dispositivo Firewall, por exemplo, tem que ser configurado para permitir tráfego entrando e saindo pela mesma interface lógica ou zona. A linha de montagem PBR multinó, para quando você precisa que o tráfego passe por vários serviços em sequência, tipo Firewall com PBR, depois IPS com PBR, depois um otimizador WAN com PBR. Simplifica muito criar essas cadeias de serviço sem precisar de vários VRFs ou BDs intermediários. Dá para encadear vários desvios PBR. O segue naturalmente para o VIP de um load balancer que não usa PBR. Tem um flag na configuração para indicar isso. Legal. E os outros? Tinha InterVRF, VZANI... Sim, cruzando fronteiras PBR InterVRF. É para aplicar a PBR quando o tráfego está indo de um EPG num VRF para outro EPG em outro VRF. Útil para serviços compartilhados, tipo um firewall central que inspeciona tráfego entre diferentes áreas da empresa. Precisa configurar o vazamento de rotas, route leaking, entre os VRFs, como num contrato inter-VRF normal. O Coringa e o detalhe, PBR com VZANI intra-EPG. VZANI é um objeto especial que significa qualquer IPG dentro deste VRF. Usar PBR com VZANI permite aplicar a política de forma bem ampla. Exemplo, VZANI como consumidor para um serviço compartilhado, ou até VZANI para inspecionar todo o tráfego dentro do VRF, aí geralmente precisa ser one-arm. Só tem que tomar cuidado com os filtros para não redirecionar tráfego essencial tipo ARP. Certo, VZANI para políticas amplas. E intra-EPG? Útil para microsegmentação com inspeção. Tipo, mesmo as VMs web falando entre si, passam pelo firewall. Também costuma usar design one-arm. O expatriado destino PBR em L3 Alt, esse é mais recente, a APIC 5.2 Plus. Permite que o dispositivo de serviço, o nó PBR, esteja fora da malha CI, conectado via uma L3 Alt. Imagina usar o mesmo firewall grandão da borda da rede, que já está lá conectado via L3 Alt, para inspecionar também o tráfego interno leste-oeste via PBR.
ou integrar um balanceador de carga externo. Dá mais flexibilidade no design. Nossa, realmente. Muitas variações para cobrir vários cenários. Mas, sabe, colocar um serviço no meio do caminho assim, mesmo com PBR, sempre levanta a questão da confiabilidade. Se o firewall PBR cair, o que acontece? O tráfego simplesmente para? O white paper deve falar de rastreamento, resiliência. Com certeza. É um ponto crítico. E a ACI tem várias cartas na manga para lidar com isso. A lógica é detectar a falha rápido e reagir de forma controlada, Como ela detecta? principalmente com rastreamento de nó PBR, PBR Node Tracking. O APIC fica monitorando a saúde dos IPs do nó PBR. Pode ser com ICMP, ping, com teste de conexão TCP ou até um L2 ping específico para o PBR L1, L2. No APIC 5.2 Plus, dá para usar até HTTP. Se o nó parar de responder aos testes configurados via IPSLA, a ACI marca ele como down e para de mandar tráfego para ele. E tem como agrupar IPs para monitorar um dispositivo inteiro? Às vezes só uma interface cai. Tem sim. São os grupos de saúde, Health Groups. Você agrupa os IPs de destino, PBR, por exemplo, o IP da interface consumidora e o da provedora do mesmo firewall. Se qualquer IP dentro do grupo falhar no teste, o nó PBR inteiro é considerado indisponível. Isso evita mandar tráfego para um firewall que só está funcionando pela metade, um buraco negro. Boa. E depois que detecta a falha, o que a ACI faz? Aí entram os limiares, thresholds, e a ação de queda, down action. Você pode definir um percentual mínimo de nós PBR que precisam estar saudáveis. Se a quantidade de nós disponíveis cair abaixo desse mínimo, a ação de queda é disparada. E qual pode ser essa ação? Tem 3 opções. Permit, o tráfego passa direto, sem o serviço, essa é a padrão, mas pode ser um risco de segurança. Deny, o tráfego é bloqueado. Ou bypass, se for uma cadeia multinó, o tráfego pula um nó falho e vai para o próximo da lista, isso veio no API 4.1.2 Plus. E só volta ao normal quando nós suficientes se recuperarem, atingindo um limiar máximo também configurável. Entendi. Permit, deny ou bypass. E para minimizar o impacto quando só um nó de um cluster falha, tem algo para isso? Tem. É o hashing resiliente, resilient hashing. Quando um nó PBR falha e você tem outros disponíveis, por padrão, com hashing resiliente ligado, que é comum a partir do API 3.2, a ACI só redistribui o tráfego que estava indo para o nó que falhou. O tráfego que já estava indo para os outros nós saudáveis continua indo para eles sem ser afetado. Ah, isso é ótimo. Evita aquela rehash geral que poderia derrubar um monte de sessões que estavam funcionando. Exatamente. Minimiza o impacto da falha e tem mais uma coisa para redundância, a política de PBR de backup, N+MH. Isso permite definir nós PBR que são especificamente de backup. Tipo um step. Tipo isso, se um nó primário falhar, o tráfego dele é direcionado para um nó de backup dedicado, em vez de só sobrecarregar os outros nós primários que já estavam trabalhando. Precisa do hashing resiliente ativo para isso funcionar. Nossa, bem completo o esquema de resiliência. E para fechar a parte de recursos, tinha algo sobre multipod, né? Para redes ACI distribuídas geograficamente. Isso, o PBR baseado em localização. Em um ambiente ACI multipod, vários sites gerenciados como um só, ele tenta ser inteligente. Se o endpoint está no pod A, ele vai preferencialmente redirecionar o tráfego para um nó PBR que também esteja no pod A. Para evitar que o tráfego precise ir até o pod B para o firewall e voltar. O famoso hairpinning entre sites. Exato. Evita a latência e o uso desnecessário do link entre os pods. Só se não tiver nenhum nó PBR funcionando no pod local, é que ele vai tentar usar um nó em outro pod. Ok. Deu para ter uma boa ideia da robustez. Agora, para amarrar as pontas. Como tudo isso vira configuração lá no APIC? Sem via tela, claro, mas qual a sequência lógica para montar esse quebra-cabeça? Sem clicar em nada, o fluxo mental seria mais ou menos assim. 1. Prepara o terreno. BDs.
Cria ou ajusta os bridge domains onde os EPGs, clientes servidores e os serviços vão morar. Configura o básico tipo gateway e talvez aqueles ajustes de aprendizado ou proxy L2 se precisar. 2. Cadastra o aparelho, dispositivo L4, L7. Vai lá em Tenant Services L4, L7 Devices e registra o seu firewall ou load balancer. Diz se ele é físico, virtual, quais interfaces ele usa, se está em HA. 3. Define a regra do desvio, política PBR. Cria a política de redirecionamento em si, Tenant Policies, Protocol L4, L7, Policy Based Redirect. É aqui que você coloca o IP e o MAC de destino do nó PBR e configura tudo aquilo de rastreamento, health group, thresholds, hashing resiliente, backup. 4. Desenhe o fluxograma, modelo de gráfico de serviço. Em Tenant Services L4, L7, Service Graph Templates. Você arrasta os ícones para montar a sequência de serviços, pode ser só um nó, e marca naquele nó. Isso aqui vai usar redirecionamento PBR5. Cola tudo, política de seleção de dispositivo. Essa é a peça-chave que conecta. Fica dentro do gráfico de serviço. Ela diz, ok, para esse nó firewall do meu fluxograma, use aquele dispositivo L4, L7 que eu cadastrei, conectado naquela interface ou cluster, que por sua vez está ligada naquele BD ou L3 out. E use aquela política PBR que eu criei para fazer o desvio. Uau! Essa política de seleção parece o maestro da orquestra, juntando tudo. É bem por aí. Ela amarra o modelo lógico, gráfico, com a implantação física, dispositivo, interface, BD, e a política de desvio PBR. 6. Aperta o botão, contrato. Por fim, você vai no contrato entre os EPGs que precisam do serviço, entra no assunto subject relevante e aplica o modelo de gráfico de serviço que você criou. O filtro, dentro desse assunto, exemplo, TCP porta 80, é o que vai realmente ativar o PBR para aquele tráfego específico. Entendi. Parece uma sequência lógica, embora com várias etapas. Mas o resultado final, então, é essa flexibilidade toda para inserir serviços usando políticas sem ter que mexer tanto na estrutura base da rede, nas rotas e VLANs. Exato. O PBR na CI realmente desacopla a função do serviço, firewall LB, da topologia da rede. A inteligência sai um pouco do caminho L2 L3 e vai mais para a camada de intenção, de política. Muda o paradigma, né? Muda. A chave é entender esse modelo de funcionamento por política, saber escolher o tipo de PBR certo para cada necessidade, L3, L2, um on-arm, multinó, e, claro, configurar bem os mecanismos de resiliência para dormir tranquilo. Sem dúvida. Foi muita informação valiosa desse white paper. Deu para ver que o PBR é poderoso, mas exige atenção aos detalhes, aos requisitos de versão e hardware. E para a gente fechar, deixar algo para o pessoal que está ouvindo pensar. Uma reflexão final, talvez. A gente falou muito de PBR ligado a IGs, que geralmente agrupam máquinas pela rede onde estão conectadas. VD, VLAN. Mas a ACI também tem um conceito mais novo, os ESGs, Endpoint Security Groups, que agrupam por tags, por atributos, não importa onde o endpoint esteja na rede. Ah, sim. Segurança baseada em identidade ou função, não só em IP ou VLAN. Exato. Como será que essa ideia de ESGs poderia interagir com o PBR no futuro? Será que poderíamos ter políticas de PBR que dizem redireciona o tráfego de qualquer endpoint com a tag PCI para o firewall X, independente de em qual EPG ou BD ele esteja? Isso poderia simplificar ainda mais a aplicação de políticas de serviço em ambientes super dinâmicos, onde a segurança realmente precisa seguir a aplicação e não a infraestrutura. A combinação de PBR com segurança baseada em atributos pode ser um próximo passo bem interessante. Uma ótima provocação. Políticas de serviço seguindo a identidade e não só o endereço. Muito interessante mesmo. Bom, isso conclui nossa análise sobre PBR na Cisco ACI. Muito obrigado pela companhia. Valeu!